Deus abençoe muito você. Mais um dia com a palavra de Deus aberta, com o coração aberto, para Deus ministrar os nossos corações, a nossa vida. 1 Timóteo capítulo 3. Nós vamos continuar vendo conselhos para um pastor. É o tema de Timóteo, tá? De 1 Timóteo, onde Paulo dá conselhos para o pastor Timóteo no seu trabalho pastoral, de como funciona a igreja, de como que ele tem que lidar com a igreja. E é interessante porque nós começamos a perceber o andamento da igreja. Aqui ele vai falar no capítulo 3 sobre bispos e diáconos, sobre a questão de pastores e diáconos, aqueles que trabalham na manutenção da igreja, de servir à mesa, ação social. Então aqui ele dá alguns conselhos, principalmente sobre a questão de caráter, a questão de índole, a questão de como que a pessoa tem que ser. Então vamos primeiro ver sobre os pastores, tá? No caso, bispos. Esta afirmação é digna de confiança. Se alguém deseja ser bispo, deseja uma nobre função. Se alguém deseja ser pastor, é uma nobre função. Olha só a maneira como Paulo coloca o pastorado. A pessoa que serve a Deus em tempo integral, dando todo o seu tempo para o trabalho do Senhor. É um trabalho nobre, é uma função nobre. E, de fato, é uma função muito nobre e muito recompensadora também. O versículo 2. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, não tenha nada que venha ser repreendido na sua conduta, marido de uma só mulher. Novamente, todas as questões de liderança, Paulo coloca essa ideia de monogamia, uma só mulher, porque naquela época era costume, uma pessoa que tinha muito dinheiro podia ter quantas mulheres ele pudesse sustentar. Aí Jesus vem, o cristianismo vem e quebra com isto, dizendo que maridos amai as suas esposas, tá? A marido amai a sua esposa, não fala esposas, fala esposar, no sentido de cada um ter a sua mulher e única mulher, só uma mulher. Então, é muito importante isso. Hoje é uma coisa que soa como estranho uma pessoa ter mais de uma mulher. Mas por que soa estranho? Por causa do cristianismo. Porque naquela cultura, ainda hoje, em pleno século XXI, no Oriente, os homens têm mais de uma mulher, esposas, 2, 3 mulheres, e quando a pessoa é muito rica, ela tem um harém. Então lá é normal isto. Agora, nós que somos influenciados pelo cristianismo na cultura ocidental, nós é normal ter uma só mulher, tá? Então isso é muito importante, a influência do evangelho na sociedade. Marido de uma só mulher, moderado, sensato, respeitável, hospitaleiro, apto para ensinar, já que é pastor tem que saber explicar, tem que saber ensinar. Não deve ser apegado ao vinho, nem violento, mas sim amável, pacífico e não apegado ao dinheiro. Agora, olha só que profundo o versículo 4. Ele deve governar bem a sua própria casa, tendo filhos sujeitos a ele, com toda a dignidade. Pois se alguém não sabe governar a sua própria casa, como poderá cuidar da igreja de Deus? Olha que coisa profunda isto. Na questão do homem de Deus, ser um homem de Deus na sua casa. Os seus filhos seriam obedientes a ele, respeitá-lo. E aqui ele coloca, se ele não for um bom marido, se ele não for um bom pai, se ele não sabe governar a sua própria casa, como que ele vai governar a igreja de Deus? Se ele não sabe cuidar da sua própria casa, como que ele vai cuidar da igreja de Deus? Então isso é muito interessante e muito importante nós entendermos que o nosso primeiro ministério é na nossa casa. O nosso mais importante ministério é a nossa família. Guarda isso no seu coração, tá? O primeiro e mais importante ministério que Deus deu a você é cuidar da sua família, é cuidar da sua casa. Ao ponto de falar o seguinte, se você não consegue cuidar da sua própria casa, como você vai cuidar das coisas de Deus, da igreja de Deus? Isso é muito importante. Então vamos lá. O versículo
6. Não pode ser recém-convertido, não pode ser uma pessoa recém-convertida que crê em Jesus há pouco tempo. Tem que ser uma pessoa madura na fé, que já tem um tempo de convivência com o evangelho. Tá falando sobre pastor, tá? O pastor não, para ser pastor não pode ser uma pessoa que se converteu há pouco tempo, para que não se ensoberbeça e caia na mesma condenação que o diabo caiu. Qual foi o problema de Satanás? Orgulho. Então, se a pessoa é recém-convertida e já pega uma função de autoridade na igreja, ela pode incorrer na soberba. Então, ela tem que entender o que é vida cristã, tem que saber quem de fato ela é, a graça de Deus, para não cair na tentação de se ensoberbecer, de se colocar como orgulhoso. Então, não pode ser recém-convertido. Também deve ter boa reputação perante os de fora, para que não caia em descrédito, nem na cilada do diabo. É muito importante um pastor zelar pelo nome. É muito importante o pastor zelar pela reputação na cidade. É muito importante. Porque a igreja reflete o pastor. Então, se o pastor ele é amoroso, a igreja vai ser amorosa. Isso é fato. Se o pastor é uma pessoa decente, honesta, a igreja vai olhar para o pastor como exemplo. Nosso maior exemplo é Cristo. Nosso maior exemplo é Jesus. Mas se o pastor é uma pessoa leve, a igreja vai ser leve. Por isso que é muito importante. Por isso que é muito importante você orar pelo teu pastor. É muito importante você orar pelo seu pastor. Pedir para Deus abençoá-lo. Pedir para Deus quebrantá-lo a cada dia. Torná-lo sempre humilde, sempre amoroso, sempre sábio. E acima de tudo, não falar mal dele, mas orar por ele. Isso é muito importante. Eu preciso muito de suas orações. Os pastores precisam muito das suas orações. E você que frequenta outra igreja que não seja a segunda igreja presbiteriana, honra o seu pastor. Honra, tá? Dê a ele o devido respeito e ore por ele acima de tudo. Versículo 8. Os diáconos, agora ele passa para a diaconia, tá? Para os diáconos, aqueles que servem à mesa, aqueles que cuidam da manutenção do culto, aqueles que ficam zelando pelo bom andar do culto e também pela ação social na igreja, de cuidar das pessoas mais fragilizadas que precisam de assistência, cestas básicas, remédios, tá? Este é o serviço do diaconato ou do diácono. A palavra diácono ou diaconia é uma palavra grega que significa serviço. Diaconia, serviço. Diácono, aquele que serve, tá? Aquele que serve. Os diáconos, aqueles que servem, igualmente devem ser dignos, homens de palavra. Isso é muito importante, você manter a tua palavra. Não amigos de muito vinho. Mais uma vez, a Bíblia sempre condena o excesso, sempre condena a embriaguez. Não ser amigo de muito vinho, nem de lucros desonestos, a questão do amor ao dinheiro. Devem apegar-se ao mistério da fé com a consciência limpa, devem ser primeiramente experimentados. Olha só que interessante. Para a pessoa ser diácono, ela tem que mostrar que ela tem o dom de servir. Primeiramente experimentado, ou seja, a pessoa para ser escolhida como diácono, ela tem que mostrar no dia a dia que ela tem esse dom e ela ama servir. Ela não precisa do cargo, não precisa da função. Aí quando você percebe que essa pessoa ama servir, você dá a ela a função, no caso o diácono, tá? A igreja elege, mas ela mostra que ela ama servir e ela é apta para servir, quer ter o dom de servir. Isso significa primeiramente experimentado. Depois, se não houver nada contra eles, que atuem como diáconos. O versículo 11. As mulheres igualmente sejam dignas, não caluniadoras, mas sóbrias e confiáveis em tudo. O diácono deve ser marido de uma só mulher, novamente, tá? A questão de monogamia. E governar bem os seus filhos e sua própria casa, mais uma vez.
Se ele não souber controlar sua casa, vai ser difícil ele estar trabalhando na igreja de Deus. Os que servirem bem alcançarão uma excelente posição e grande determinação na fé em Cristo Jesus. É fazer com excelência. Tudo que você pegar para fazer, faça bem feito. Porque você está fazendo para Deus. Acima de tudo, a obra é de Deus. Escreva essas coisas, embora espero ir vê-lo em breve. Aqui Paulo ainda tinha esperança de ser liberto da prisão, tá? Você vai perceber uma diferença muito grande de 1 Timóteo para 2 Timóteo. 2 Timóteo é a última carta de Paulo, e aí ele já percebe que ele não vai sair da prisão. Ele já percebe que ele vai ser morto. Então, aqui em primeira carta, ele ainda tinha a esperança de ser liberto. Mas se eu demorar, saiba que, como pessoas, devem comportar-se na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Não há dúvida de que é grande mistério da piedade. O versículo 16 fala sobre Jesus Cristo, sobre a igreja de Jesus, pautada, alicerçada na pessoa de Jesus. Quem é Jesus? Deus foi manifestado em corpo, ou seja, Jesus Cristo é Deus. Deus foi manifestado em corpo, justificado no Espírito, visto pelos anjos, pregado entre as nações, crido no mundo, recebido na glória. Lindo esse texto. É o Deus que nós cremos, é o que faz-nos participar da igreja dele, da família dele, e sempre lembrando que tudo que nós fazemos é para Deus. Devemos fazer o melhor, com excelência. É um privilégio muito grande sermos filhos de Deus, membros da igreja do Senhor Jesus. Vamos orar. Pai, eu quero agradecer muito pela palavra do Senhor, pela instrução do Senhor, pela maneira como o Senhor nos revela como tem que ser o andar da tua igreja, o mover do teu povo e principalmente, Pai, queremos estar sujeitos ao teu Espírito Santo. Que o Senhor esteja, Pai, abençoando-nos, sempre nos dando, ó Deus, visão de excelência para darmos a Ti o melhor. Servirmos, ó Deus, de uma forma excelente em tudo que nós fizermos. Que o Senhor nos abençoe, nos renove e nos ajude, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe muito você, viu? Que a bênção do Eterno esteja com você. E eu espero você amanhã, para nós continuarmos 1 Timóteo. Até lá.